Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Masters Talk, nosso cantinho para falar sobre saúde, para falar sobre medicina. E esse mês da mulherada, e a gente faz questão de trazer assuntos voltados para vocês, é isso mesmo. A gente quer muito que vocês participem também, dando opiniões, trazendo dúvidas, sugestões aqui para a gente poder conversar com os especialistas e principalmente trazer informação de qualidade. Hoje a gente vai falar sobre menopausa. Pois é, tem muita coisa pra gente falar. Já descobri que isso é um tabu entre muitas mulheres aí. A gente vai desmistificar isso, mas daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Pois é, estamos de volta, dessa vez para falar sobre menopausa, e quem vem conversar com a gente, trazer muita informação de qualidade, doutora Flávia Cury está mais uma vez aqui com a gente. O pessoal deve estar estranhando, porque a gente vai falar de menopausa, aí a gente traz uma dermatologista, mas tem tudo a ver, né, doutora? Tem tudo a ver, muito, muito importante a pele nessa fase da vida da mulher, né, João? Eu queria já me posicionar aqui no seguinte, eu sei que não é o meu lugar de fala, mas eu quero ser o veículo para levar informação para essa mulherada, que eu admiro muito, guerreira que no dia a dia aí, né, cria a família toda, cuida dos filhos, trabalha, tá à frente aí da sua carreira profissional, enfim, então, por mais que eu seja homem, tô aqui no meu papel de ouvir vocês e trazer informação de qualidade, peço sua ajuda para isso. Posso contar com isso? Com certeza, vamos falar. A gente estava batendo um papo aqui, porque quem acompanha a gente só vê o que está sendo gravado, mas antes da gente entrar aqui para gravar o programa, a gente sempre conversa sobre os assuntos, principalmente de consultório, né, doutora? Para entender um pouquinho essa realidade e, claro, trazer para o pessoal que está assistindo ao podcast informações importantes. E a gente estava falando sobre o tabu da menopausa. Eu confesso que isso me chamou um pouquinho a atenção. Isso ainda existe no século que estamos, com a modernidade toda. Algumas mulheres ainda têm receio de falar que está na menopausa, de serem julgadas por isso? Sim, é esse um dos motivos que eu acho importante a gente falar sobre a menopausa, porque ao mesmo tempo que tem muitas mulheres que querem ser ouvidas, que querem falar sobre o assunto, tem muitas mulheres ainda que tem muito tabu, e não só as mulheres, né, acho que o preconceito é de toda a sociedade, dos maridos dessas mulheres, então as mulheres que também têm preconceito com elas mesmas de falarem com seus parceiros, ou mesmo entre as amigas, porque para muitas, a menopausa é como se fosse uma fase final da vida, né? E é longe disso, então eu acho que a gente precisa falar mais sobre esse assunto para que isso não seja mesmo mais um tabu. Mesmo porque a menopausa, a gente vai falar um pouquinho o que ela significa, mas é uma mudança hormonal em determinada fase da vida da mulher. Isso não significa que ela esteja ficando velha. Isso foi um termo que ao longo da vida a gente foi levando, né? Lá da época das nossas avós, assim, tô velha, entrei na menopausa. Não, é uma fase da vida, mas a mulher continua ali plena, né? Com certeza. Na verdade, assim, todos nós estamos envelhecendo e que bom que estamos envelhecendo. Então, nós queremos ter 40, nós queremos ter 50, 60, 70, né? Então, aquela frase de que a Lady Di morreu linda é porque ela morreu jovem. A gente não quer isso, né? Então, nós todos vamos envelhecer. Então, é uma fase em que a mulher, aí, em torno dos seus 50, 55 anos, ela vai ter que enfrentar, então é uma fase, tem que ficar muito claro que a menopausa não é uma doença, então é uma fase da vida que ela vai enfrentar, ela vai ter muitos desafios, porque não é uma fase fácil que ela enfrenta, então a gente precisa falar que sim, é uma fase difícil, mas que você se preparando, você consegue enfrentar de uma forma um pouco mais leve. E mesmo é isso que a gente sempre fala de informação, de qualidade aqui, isso é muito importante, porque quando a gente tem informação, a gente se cuida, a gente se trata, a gente ameniza alguns problemas, a gente falou que é uma fase difícil, mas se você tiver informação, se você tiver seu médico de confiança, se você não tratar isso como um tabu e tentar esconder, poxa, você vai atrás de tratamento, você vai atrás de melhor qualidade de vida e vai ser muito mais tranquilo passar por essa fase, né, doutora? É, exatamente isso. E eu observo muito isso no meu consultório, João. Eu observo 2 perfis, basicamente, de mulheres que estão nessa fase. Então, eu observo aquelas que realmente estão preocupadas em conseguir enfrentar essa fase com mais naturalidade e com menos sofrimento, né? E estão buscando ajuda. Eu acho que buscar ajuda é muito importante, tá? E principalmente nessa fase. E eu tenho outro perfil também, daquelas mulheres
mulheres que acham que chegar aos 50 anos é a fase em que, já ouvi de várias, que é ladeira abaixo. Essa frase dói, né? É pesada, Como né? que alguém chega numa fase da vida e fala, é ladeira abaixo? A gente se adapta, mas quanta coisa incrível essa mulher de 50 anos não viveu, não lutou, não batalhou, né? Muitas vezes criou a família dela como uma leoa lá, né? Com certeza, mas isso tá muito assim enraizado. Por quê? Porque a vida era muito diferente das nossas avós para o que é agora. Então, antigamente, mulheres viviam 60, 70 anos. Hoje em dia, a ideia é viver 80, 90, chegar aos 100, quem sabe até ultrapassar os 100 anos. Então, a gente falar que com 50 ladeira abaixo é muito cruel com essa mulher. Então, não, vamos mudar isso, né? E não podemos julgar essa mulher jamais, porque muitas dessa construção na cabeça dela foi feita através de uma sociedade machista, Sim. Às vezes comentários, né, até sem maldade, mas do filho, às vezes do marido, às vezes no mercado de trabalho, e aí ela realmente passa a acreditar nisso. A gente tá aqui para dizer que não, é ladeira acima e tem muita coisa boa vindo pela frente. Muita coisa boa. E você sabe, João, que em 2025 nós teremos quase 1 bilhão de mulheres na menopausa. Então, o olhar para essa mulher tá diferente. A gente tá, todo até o mercado de trabalho, a indústria, tá tendo um olhar especial para essas mulheres. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também, que eu acho que é importante. Essas mulheres não sabem o poder que elas têm nas mãos, né? Exatamente. A gente precisa mostrar esse valor que elas têm. Isso é muito importante. Vamos começar só explicando o que é a menopausa, só para quem às vezes é mais novinha ou para o marido lá que não vai passar por essa fase, entender, Sim. poder auxiliar e ajudar a esposa. Perfeito. Geral, o que significa a menopausa? É uma mudança hormonal muito brusca? Então, tem a diferença, João, de climatério e menopausa. Esse início dos sintomas, que as mulheres já começam a perceber alguns fogachos, aumento de sudorese, insônia, muitas vezes depressão, eles começam aí na fase do climatério, com uns 45 anos, mais ou menos, algumas mulheres mais tardio, outras mais precoce. E aí, o que nota é, depois de 12 meses sem menstruar, então 1 ano sem menstruar, da última menstruação, é definido a menopausa, tá? Então, o climatério é toda essa fase pré-menopausa, e aí a menopausa é depois de 12 meses sem menstruar, quando ocorre o declínio dos hormônios sexuais femininos, que é estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos, né? Então, essa fase, ela vai acontecer para todas as mulheres, geralmente é nessa faixa etária de 45 a 55 anos, tá? Algumas podem ter menopausa precoce, então tem mulheres que às vezes com 35 anos pode acontecer, mas obviamente é mais raro, mas é um declínio da produção desses hormônios, né? E esses hormônios são muito importantes para as mulheres, na questão de pele, na questão de hidratação, tanto da pele quanto de da secura vaginal, então influencia em vários fatores dessa mulher, não só nas questões estéticas, mas nas questões de sexualidade, disposição, porque muitas vezes também está relacionado com um declínio cognitivo, um declínio até de psicológico mesmo. As mulheres entram em um quadro até depressivo. Muita coisa vai mudar nessa fase da vida. Muita coisa muda. E fica muito claro para essa mulher que tem algo diferente, que é uma nova fase. Exatamente. Por Algumas enfrentam com mais dificuldade, né? Os sintomas são maiores, outras com sintomas menores, mas todas vão passar por essa fase. A gente estava falando em relação ao preconceito, que muitas vezes vem lá da época da nossa avó, né? E aí muita coisa mudou de lá para cá. Além do preconceito, hoje, a mulher com alimentação diferenciada, com a correria do dia a dia, muita coisa também mudou daquela mulher que tinha menopausa há 60 anos atrás e da mulher que inicia esse período agora, no século que estamos, anos e anos depois? Com certeza. O que acontece? Antigamente, as mulheres viviam bem menos, né? E quando elas chegavam na fase da menopausa, elas já realmente consideravam que já estavam na fase final da vida. Mas, na verdade, era somente uma fase final de vida reprodutiva, mas longe de ser a fase final da vida, mas era como era encarado, né? Então, as mulheres não tinham o acesso à informação que a gente tem hoje, não tinham, elas muitas vezes elas não trabalhavam, eram donas de casa, que ficavam cuidando da família. Então, hoje em dia está totalmente diferente. Essa geração X, que eles chamam, né, são essas mulheres que estão entre os 38, descobri que eu estou na geração X, e até 55 anos, então são as mulheres que estão enfrentando a fase da menopausa, elas
estão fazendo botox, elas estão fazendo preenchimento, elas estão indo na academia, elas estão dando mais de 10 mil passos por dia, elas querem amar, elas querem viajar, elas querem viver, elas querem reiniciar, muitas vezes, algum relacionamento. Então, elas querem realmente serem ouvidas, não querem mais ficar em silêncio, sabe? As mulheres querem mostrar o que mudou e o quanto que elas valem, mostrar o valor delas. Que bom, é isso. Muito. Eu acho que isso é, assim, maravilhoso. As mulheres precisam ouvir isso, sabe? E vamos mostrar o nosso valor. A gente vale muito. Então, a gente precisa falar com mais tranquilidade, com mais naturalidade, para que a gente seja ouvida mesmo. Primeira questão é quebrar esse tabu. Então vamos falar sobre isso, vamos conversar com as amigas para saber se os sintomas são parecidos e vamos nos tratar. Hoje a medicina também está muito evoluída, então a gente não precisa mais que as mulheres passem aquilo que as avós passaram, né? Eu estava comentando aqui contigo que a minha avó, muitas vezes, eu via ela encostada na parede porque ela estava com muito calor e na época não tinha o que fazer. Sim. Hoje você faz lá desde a reposição hormonal até os tratamentos todos que existem em várias áreas aí da medicina. Coisas. Então começou a sentir alguma diferença, alguma mudança nessa fase da vida. Primeira indicação, procura um profissional médico de confiança para entender o que está acontecendo e poder amenizar. Com certeza. O que eu falo sempre para os meus pacientes a gente tem que procurar uma equipe multidisciplinar, porque vários profissionais da saúde vão poder te ajudar nessa fase. Então, é interessante que essa mulher tenha um acompanhamento psicológico, porque ela vai enfrentar muitas dificuldades. Então, procurar um psicoterapeuta para auxiliar ela nessa fase. É muito importante o acompanhamento ginecológico. Todas as mulheres têm que fazer um acompanhamento ginecológico, desde já bem novinhas, né? Mas principalmente nessa fase. E se elas puderem fazer a reposição hormonal, porque tem isso também. Não são todas as mulheres que podem fazer, mas hoje em dia a gente tem muitas alternativas para essas mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, mas sim, se elas podem, e eu sou totalmente a favor, se elas podem fazer, com certeza tem indicação, porque melhora muito a qualidade de vida delas. Além disso, é importante essa pessoa mesmo procurar uma nutricionista, uma nutróloga, porque a alimentação é extremamente importante, vai influenciar muito de como ela vai enfrentar essa menopausa também. Então é importante a mulher saber quem que ela deve procurar para ela conseguir enfrentar isso com mais tranquilidade. A gente falou da mudança hormonal e o pessoal que conhece a gente aqui sabe que a gente sempre vai trazer informações nesse sentido. E quem está acompanhando a gente aqui, nós conversamos sobre pele, sobre a mudança, sobre a importância de algumas vitaminas. Eu acredito que diminuindo essa questão hormonal, algumas vitaminas também acabam sendo menos absorvidas. Muitas vezes as pessoas precisam também fazer algum tipo de suplementação, porque a pele ela precisa de hidratação, de vitaminas. Nessa parte, tem uma mudança muito drástica também na questão da pele, dessa saúde mais física da pessoa? Muito. Nessa fase, por conta da queda dos níveis de estrógeno e progesterona, a gente nota uma pele muito mais ressecada. Então, é natural a pele do paciente na menopausa, às vezes ela era uma pele mais oleosa e ela acaba ficando mais ressecada. Então, a xerose cutânea, que é o ressecamento da pele, acontece para a maioria das mulheres. E isso, paralelamente, vem aumento das rugas, aumento da flacidez. Então, por queda, né? Como eu já falei aqui no podcast, tem um declínio da produção, na verdade, tem um declínio do colágeno na nossa pele muito acentuado nessa faixa etária. Então, é outro motivo também que as mulheres notam mais as rugas, a flacidez. Então, isso é bem notável, uma queixa que a gente vê muito frequente no consultório. Além disso, tem outros sintomas também, né? O afinamento do cabelo, queda de cabelo, as mulheres têm secura vaginal, então elas precisam saber que existe inclusive tratamento para secura vaginal, que além dos hormônios, tem a opção de laser íntimo, que pode ajudar as mulheres nessa questão também de lubrificação, para elas conseguirem ter a sexualidade delas de uma forma mais segura, mais prazerosa nessa fase, né? Então, são muitas questões
questões que envolvem ganho de peso. Além desses sintomas todos, também tem os sintomas mais psicológicos, né? A tendência, muitas vezes, doutora, a paciente ficar um pouco mais irritada, ou então um pouco mais nervosa, enfim, também tem essas questões psicológicas que podem mudar. Sim, as oscilações de humor nessa fase são muito frequentes e também estão relacionadas aí tanto pelos sintomas que elas vêm apresentando, né, os fogachos, como mesmo por esse declínio hormonal, né, que a mulher sente. Então, oscilações de humor, inclusive perda de memória, são várias coisas que estão relacionadas aí nessa fase. Ou seja, mas não é pra mulherada assustar, é uma fase. Exatamente. Tem alguns sintomas que algumas vão sentir, outras não vão, como a gente sempre diz aqui, cada um é de um jeito, Exato. Mas para todos esses sintomas existem tratamentos, existem aí formas de passar por isso de uma forma mais interessante, e tem a parte da experiência, que as mulheres mais experientes vão saber lidar com essa situação de uma forma mais tranquila também, né? Exatamente. Doutora, vamos falar então em relação à pele. A gente falou que muitas vezes existe uma secura maior, a pele desidrata, a pessoa ali sempre teve a pele oleosa, a pele mista, do nada percebe que está diferente. Sim. Então, ela vai ter que procurar a dermatologista dela para saber, poxa, mudou alguma coisa aqui, eu vou ter que continuar me cuidando. E aí deve mudar muita coisa, né? Muita coisa. Geralmente a gente tem todo um tratamento especial para essas mulheres na menopausa, né? Existe isso? Sim, tanto o próprio skincare, ele é diferente, né? Justamente por essa questão da mudança da hidratação da pele, né? Essa pele que vem mais ressecada, precisando de um estímulo, inclusive hormonal aí na pele, a gente consegue fazer tratamentos tópicos, né? Com hormônios, para ajudar também na hidratação, na vitalidade, no vício dessa pele, né? Então, sim, a gente pode fazer, e além de os tratamentos estéticos que podem ser feitos no consultório também, né? Como tem esse declínio do estímulo do colágeno, a gente pode estimular esse colágeno para melhorar a firmeza da pele, melhorar a hidratação, elasticidade. Então, são vários tratamentos que a gente pode fazer para essa mulher se sentir mais renovada, né? Elas falam, depois que elas fazem os tratamentos, hoje mesmo atendi uma paciente, a gente terminou o procedimento, ela falou, nossa, tô vendo a pessoa, né, ela falou o nome dela, de 20 anos atrás. Então, assim, é possível com os tratamentos estéticos fazer a sua autoestima se renovar, né? Então, você se sentir mais confiante, porque quem não gosta de olhar para o espelho, não é que existe um problema em envelhecer, não estamos querendo ser jovens para sempre, Claro, mas a gente pode olhar no espelho e ficar satisfeito com aquilo que a gente se olha, sentir né? bem, né? Se Tem que sentir estar bem. se sentindo É bem. autoestima, né? E autoestima é saúde, né? Definição da OMS de saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, e não ausência de doença, né? É essa definição da OMS que eu acho que é muito interessante. E eu até acrescentaria o bem-estar espiritual, porque eu acho que está muito ligado, né? Mas é isso, as pessoas se sentir bem, felizes, tanto no seu âmbito com o espelho mesmo, da sua autoestima, mas mental, aquela questão de estar feliz, né? Em mente sã, corpo sã, né? Então, eu acho que isso é importante de ser dito. Você estava falando do skincare, até lembrar o pessoal que está assistindo aqui, tem um programa todo que a gente falou sobre skincare. Isso é muito bacana. O pessoal pode consultar lá, que tem dicas muito legais, que a gente falou que o skincare ali não é só aquela rotina para postar no Instagram e dormir feliz da vida, não. Ele pode prevenir, inclusive, doenças, né? Sim. Então, em cada etapa da vida ali, você vai junto com a sua dermatologista ou seu dermatologista ajustando para aquela fase da vida. Para aquela fase da vida. E aí, normalmente muda o quê? A gente vai hidratar mais essa pele, vai ver qual que é a característica que aquela pessoa está tendo na menopausa para poder adaptar os tipos de tratamento? Sim, eu gosto assim de focar principalmente na questão da hidratação, que eu acho que é importantíssimo, e a gente tem alguns hidratantes que eu foco mais, que é o ácido hialurônico, é um deles, né? Então, existe o ácido hialurônico de baixo peso, médio e alto peso molecular. E ele faz uma hidratação bem profunda nessa pele. Então, a gente consegue, tem vários hidratantes com ácido hialurônico que eu costumo prescrever. A gente tem outros ativos também, o próprio estriol, que é um derivado do estrogênio, né? Então, um hormônio feminino aí que a gente pode manipular também para tentar mimetizar aquela pele
de vício que a mulher tinha quando ela tinha o estrogênio ainda, os seus hormônios ativos, né? Então a gente consegue também manipular isso, então melhora muito o vício dessa pele. E também o próprio colágeno oral, né? Que são os biopeptídeos ativos de colágeno que a gente consegue, na sua forma oral, melhorar a hidratação da pele, melhorar a elasticidade da pele, entre outros ativos, o ácido ortossilícico, que é o silício orgânico, que muitas vezes a gente também tem tanto pronto quanto manipulado, que melhora também a firmeza dessa pele, a estruturação da matriz extracelular. Então, quanta coisa tem boa muita que dá coisa pra que pode fazer. reverter essas situações. Exatamente. Você falou agora do colágeno, eu me lembrei, tem até uma dívida com o pessoal que está acompanhando a gente aqui, porque a gente falou sobre colágeno quando a gente fez o episódio junto com o Dr. Auro falando sobre flacidez de pele. E muita gente me perguntou sobre colágeno nas redes sociais do Master Stoke, perguntando lá, mas aquele que eu tomo em pozinho, que o pessoal faz muita propaganda, mistura, aquilo funciona ou não? Porque eu já vi alguns mitos, já ouvi que funciona, já ouvi que a grande parte daquilo é eliminado no xixi, já ouvi que tem selinhos de verificação falando que ele é bom, que ele não é bom, pessoas que não indicam e tomam em cápsula, outras pessoas que têm que estimular o colágeno porque não adianta ingerir. Enfim, para os nossos telespectadores aqui, vamos só explicar essa questão do colágeno, que vai estar muito presente também na menopausa? Muito. O que eu gosto de falar é que, assim, o que as pessoas têm dúvida é que muitas vezes elas acham que o colágeno oral vai melhorar a flacidez e você vai ficar firme com aquele colágeno oral. Não é isso que ele faz. O colágeno oral, ele melhora a hidratação da pele e a elasticidade da pele. Então, se você já tem uma flacidez instalada, você não vai perceber uma melhora dessa flacidez tomando colágeno oral. Não é isso. Mas você nota uma melhora de hidratação da pele e da elasticidade. É isso que o estudo comprova a sua eficácia. Então, ele é eficaz? Sim, mas ele é eficaz para quê? Então, é isso que precisa estar bem esclarecido. E também não é qualquer tipo de colágeno. O colágeno que a gente tem na nossa pele é o colágeno do tipo 1 e 3. Os que a gente sabe que tem eficácia são os biopeptídeos ativos de colágeno, que podem ser tanto os peptans quanto o verisol. Então, são colágenos específicos, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque o mercado viu esse nicho, né? Então, assim, tem muita gente, tem muitos tipos de colágeno, tem que tomar cuidado e tem as quantidades, a dose também é importante, né? Porque às vezes você pode ter aquele ativo, mas numa dose muito pequena, que não vai ter o efeito que esperado. Então, tudo isso é importante, mas a expectativa do paciente é muito grande. Eu imagino, porque você fala em colágeno, a primeira coisa que vem é a firmeza da minha pele. Pô, eu vou tomar colágeno e ficar com a pele firme. E não é isso que vai acontecer. Não é isso. Ele não vai reverter um quadro, mas ele... de flacidez, não. Mas ele pode ser, se bem prescrito, ele pode ser importante em algumas fases para deixar a pele nutrida, a pele mais hidratada. mais elástica mesmo. Porque uma pele mais elástica, mais hidratada, ela é uma pele com menor tendência a sulcos, a rugas, né, aos vincos. Então, é eficaz, entende? Mas ele não vai reverter quadros de flacidez. Ainda falando sobre colágeno, esses orais que a gente está falando são cápsulas e aqueles pozinhos que o pessoal toma bastante. Mas os bioestimuladores que estimulam a produção de colágeno, aí esses podem trazer um resultado para a pele que está mais flácida ou mais seca? Exatamente. Esses sim revertem o grau de flacidez. Por quê? Porque eles estimulam o teu organismo a produzir colágeno. Então, ele vai lá, ele sinaliza para a célula, que é o fibroblasto, que é uma célula produtora de colágeno, e fala, olha, vamos estimular. Você está aí preguiçoso, mas vamos acordar. Então, para você melhorar essa flacidez. E aí a gente consegue isso com os bioestimuladores de colágeno injetáveis. Ou seja, por isso que é bom estar sempre com um profissional para você entender qual é a sua necessidade, qual tipo de tratamento para resolver aquela sua queixa ou aquilo que você quer Porque mudar. Hoje em dia a gente também tem vários tipos de bioestimuladores de colágeno e cada um é indicado para um tipo de paciente, né? Então também isso é importante de ser avaliado, a aplicação não é igual para todos, então também faz diferença nos resultados. Então tudo isso é muito importante, por isso a importância de procurar o profissional correto. A gente fala muito de bioestimulador, né? E lendo um pouquinho sobre menopausa, antes de a gente bater esse papo aqui, eu vi que
muitas mulheres nessa fase usam e que eles podem ter um benefício não só estético, mas ajudar de outras maneiras. Ali tinham relatos de mulheres que às vezes sentiam muita dor de cabeça ou enxaqueca nessa fase da vida e depois da aplicação de alguns bioestimuladores, elas passaram a não ter mais dor de cabeça ou diminuir a frequência. Isso costuma acontecer com uma certa frequência também no consultório, doutor? Com os bioestimuladores, não. Em termos de enxaqueca, né? Mas com a toxina botulínica, sim. Ah, entendi. Então, a toxina botulínica, que é um neuromodulador que a gente usa para relaxar a musculatura, a gente consegue para tratar enxaquecas. Hoje mesmo fiz um tratamento numa paciente que ela tinha muito bruxismo, então ela arranja os dentes, né? Então tinha um músculo, uma masseter que a gente tem nessa região, que é um músculo da mastigação muito forte, muito tensionado. Inclusive os músculos da região temporal dela eram muito fortes e ela sempre sentiu o gatilho da enxaqueca nessa região. Então a gente fez pontos de toxina botulínica para relaxar essa musculatura e ela tensionar menos. E aí dói menos a cabeça. Nossa, mas é muito interessante, né? Muito legal. Porque você está tendo ali um resultado estético e um benefício físico também, né? Algumas outras coisas seguem, alguns outros procedimentos seguem nessa linha também, que acabam melhorando a autoestima da mulher e ajudando, eu não sei, aqui uma pergunta meio leiga, mas, por exemplo, você falou muito desse calorão que a mulher sente, né? Uhum. Teoricamente, você vê nitidamente, a pessoa fica vermelha, chega a transpirar. Sim. Existe alguma coisa que ajuda também na parte dermatológica, que alivia isso tudo? Infelizmente, para a questão dos calorões, não, né? Mas, inclusive, como a gente estava conversando aqui, né? A importância de falarmos da menopausa, e os Estados Unidos têm olhado para essas mulheres de uma forma diferente, inclusive no Super Bowl, que foi que teve agora no começo do ano, que é aquele show à parte, né, que é visto por bilhões de pessoas. Eles colocaram uma propaganda de uma medicação no intervalo do Super Bowl, para falar de uma medicação voltada para tratamento dos fogachos da menopausa. Então, é outro assunto que eu acho que é muito interessante de falar, de como a gente está olhando diferente para essas mulheres, né? E, então, existem sim algumas medicações que estão sendo lançadas, inclusive atuais, super atuais, para tratarem esses fogachos sem seus hormônios, né? E melhoram bastante, mas em questão de pele, algum tratamento de pele que a gente consiga, não. Mas existem várias partes nutricionais, assim, alimentos que podem ajudar também, então tem bastante coisa. Mas uma coisa, falando dos bioestimuladores de colágeno que você citou, que eu acho que é interessante, no ganho, assim, você faz para um benefício e você tem um ganho paralelo, é na questão das cicatrizes de acne, João. Por quê? Porque mulheres que fazem tratamento para estimular o colágeno para flacidez mesmo e possuem cicatrizes de acne, elas também são beneficiadas. Então, assim, a gente tem essa versatilidade aí dos bioestimuladores de colágeno para beneficiar outras queixas também. Nossa, que interessante. Só para eu entender, às vezes lá na adolescência, então ela desenvolveu aquelas cicatrizes de acne, que são Sim. aquelas no rosto, marcas, que ficam né? umas que marcas mais profundas, né? E aí, os bioestimuladores ajudam, inclusive, nessa fase, a não deixar com que elas fiquem tão aparentes ou melhorar Exatamente. a qualidade da pele nesse sentido. Exatamente. Mulheres que têm cicatrizes de acne, elas têm como se fossem fraturas nessa região do colágeno. Então, o colágeno que está bem densificado quando elas são jovens, as cicatrizes geram como se fossem fraturas dessa rede, né? Dessa malha de colágeno que elas têm na pele. Por isso que formam aquelas depressões. Então, naturalmente, essas mulheres vão ter mais flacidez quando elas ficarem mais velhas. Juntando com a flacidez da cicatriz e a flacidez do envelhecimento, elas vão ficar com maior flacidez mais novas, né? mais intensa. Essa flacidez vai ser mais intensa. Então, os bioestimuladores ajudam aí tanto a tratar a flacidez como a melhora da aparência das cicatrizes. Por conta dessa reorganização do colágeno. Vamos desmistificar essa questão, porque a gente está falando aqui, e acho que muita gente deve estar acompanhando, falando assim, poxa, mas são tratamentos extremamente caros, isso nunca vai caber para mim e tal. E a gente falou muito sobre isso no skincare, né? Se você tiver com uma profissional ali que entenda a sua realidade, você consegue ter uma melhor qualidade de vida, consegue fazer tratamentos que estejam dentro do seu bolso e todo mundo consegue, de alguma maneira, ali, a grande maioria das pessoas, levar com mais tranquilidade. Isso é importante, né, doutora? Da última vez você usou até uma frase que eu achei interessante. Na dermatologia, o céu é o limite. Se eu quiser passar
um creme caríssimo eu vou ter, mas existem alternativas. Sim. Nesse caso, também existem alternativas. Sim, João, o que eu falo para os meus pacientes é que é uma questão de organização, tá? Muitas vezes a gente acredita que aquele procedimento é um procedimento que é pouco acessível, mas muita gente consegue juntar 100, 200 reais por mês para muita coisa, não consegue? Claro que é um dinheiro grande, não é a maioria da população que vai ter acesso, a gente sabe disso, mas 100 reais, 200 reais por mês, muita gente consegue, a gente gasta muitas vezes brincando com bobeiras até, no final de semana que sai para jantar, para comer um lanche, alguma coisa, esse dinheiro vai embora. Então, se você faz uma conta aqui comigo de um bioestimulador de colágeno, falando já que você comentou desse assunto, um bioestimulador vai ter uma duração aí de 1 a 2 anos, tá? Então, você tem que fazer a conta por mês, porque você vai gastar ali, às vezes com colágeno oral, aquele colágeno oral dura um mês, todo mês você vai precisar comprar. Então, quanto tempo esse bioestimulador de colágeno dura? Ele dura 2 anos. Então, vamos dividir e ver quanto que ele sai por mês. Ele sai menos do que um colágeno oral. Então, se você se organiza, se você toma isso como prioridade, você consegue fazer. Claro que não é para todo mundo, voltando a falar, óbvio que a gente sabe que 100 reais, 200 reais para muita gente é inacessível, mas muitas vezes a gente gasta e acaba esquecendo de priorizar isso. Então, quando você prioriza isso, você enxerga que sim, você consegue fazer, porque você não vai precisar fazer todos os meses, entendeu? E é uma questão até de entender melhor o processo e ter informação, né? Porque às vezes a pessoa está tomando aquele oral, ela pode fazer o outro bioestimulador que para ela é muito melhor. Exatamente. Vai sair elas por elas no final das contas, mas ela vai fazer um tratamento muito mais eficiente. Mais efetivo. Então exatamente. É ter informação e saber como lidar ali. Exatamente. Senão a gente fica também... E acho que perdido, tanto na dermatologia, né? quanto na nutrição tem um pouco disso, né? As pessoas às vezes escutam falar, aí vão na farmácia, buscam ali uma coisa ou outra que acha que é importante, e às vezes perde meses e anos da vida fazendo um procedimento que nem é eficiente. Que não é eficiente, exato. Por isso que é importante ter alguém para te ajudar a conduzir, porque muitas vezes essas pessoas faltam orientação mesmo, né? Então, eu falo isso com tranquilidade, porque eu acho que é importante as pessoas terem essa visão, sabe? Para conseguir aí o melhor para eles, né? E a gente está falando de cuidado com a gente, cuidado com o corpo, cuidado com a pele, se sentir bem. Isso também traz um conforto psicológico nesse momento, que é um momento tão complexo. A partir do momento que você está cuidando de você, parece que essas fases ficam um pouco mais leves, e psicologicamente essa pessoa também tende a ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Uma coisa atrelada à outra, né? Quando você se sente bem com você mesmo. Eu tenho várias pacientes que começaram a se cuidar da parte estética e aí começaram a procurar um nutrólogo para cuidar da parte da saúde, emagreceram, começaram a fazer uma academia. Então, uma coisa está atrelada à outra e a pessoa vai se sentindo cada vez mais feliz, melhor, né? Então, são várias questões envolvidas, né? Mental, físico, espiritual, né? Que eu acho que é isso. Uma coisa está sempre ligada à outra. A gente fala que em algumas fases da vida precisam ir suplementando alguns tipos de vitaminas, alguns cremes mudam, enfim. Isso vai acontecer também. Muitas vezes a vitamina D, que a gente fala muito, tende a cair muito mais. Os antioxidantes nesse momento vão ser mais importantes porque as células vão se oxidarem de uma forma mais rápida. Como que é essa questão física ali da situação? Com o envelhecimento e com todo o estresse do dia a dia e tudo que faz com que a gente tenha a oxidação das células, né? O próprio estresse, a poluição, o cigarro, radiação ultravioleta, tudo isso faz com que a gente envelheça. Então, os cuidados que a gente precisa ter, então, de reposição de vitaminas, isso vai ser necessário ao longo da vida, né? E é normal, assim, a vitamina D especificamente é um pouco diferente porque ela está relacionada à exposição solar, tem outros fatores, mas é comum acontecer da gente ter um declínio da produção de algumas vitaminas também que são importantes serem repostas, né? Então, as vitaminas estão muito relacionadas com dieta, a alimentação, o próprio envelhecimento. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente saber é que conforme a gente vai envelhecendo, existe uma parte do nosso DNA que ele vai diminuindo, né? Que são os telômeros, que é bem a região distal dos nossos cromossomos. E isso ele vai diminuindo. E aí, conforme vai diminuindo, vai aumentando a chance de doenças, vai aumentando o envelhecimento dessas pessoas. Então, isso
isso tem uma carga genética muito forte, né? Por isso que algumas pessoas acabam envelhecendo mais rápido do que outras desenvolvendo algumas doenças e outras não, né? Então isso tem uma questão genética muito forte, mas o estilo de vida é muito mais relacionado com isso. Então fazer a reposição dessas vitaminas, utilizar antioxidantes para prevenir esse envelhecimento, utilizar os senolíticos que a gente chama, né? Que são algumas substâncias específicas para diminuir aí a senescência celular, que é o envelhecimento das células, é muito importante aí para a gente conseguir se manter mais saudável aí ao longo do tempo, né? Normalmente, como que é feito isso? É através de medicação, de vitaminas, são antioxidantes, a pessoa toma via oral, é todo dia? Como que funciona? João, é via oral, né? Então a gente consegue manipular, tem algumas formulações prontas, né, no mercado, mas em geral a gente consegue manipular. Então o dermatologista pode manipular, o nutrólogo pode manipular, então aquele médico da medicina integrativa, quem tem mais essa visão, né, de prevenção de doenças, então tratar prevenindo o aparecimento de doenças, tem a experiência em manipular esses produtos, mas geralmente na sua forma oral. Porque isso é muito interessante, né? Normalmente a gente fala de prevenir o envelhecimento, então eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que significa isso, a oxidação da célula. É a célula que já não tem mais a mesma atividade que tinha antes, ela tem mais dificuldade para de alguma maneira se regenerar, e aí isso pode trazer problemas. É isso que acontece ao longo do tempo? É exatamente isso. Tem um aumento da produção de radicais livres, né? Então isso faz com que as nossas células, elas oxidem. O que acontece? É como se a célula enferrujasse mesmo, né? Então, por conta de vários fatores agressores de meio ambiente, então a radiação, a poluição, ou mesmo o estresse, né, físico, mental ali do dia a dia, isso tudo faz com que essa célula, ela sofra oxidação mesmo, né? Então, a gente consegue, através dessas medicações, dos antioxidantes, prevenir essa oxidação das células. Mas é exatamente assim, nesse envelhecimento que ocorre nas células mesmo, através da oxidação. É que eu acho que esse envelhecimento e esses sintomas, eles ficam muito claros na pele, né? Porque a gente não consegue ver os órgãos, tá tudo de uma forma interna. Sim, mas a pele é o maior órgão do corpo humano, então ali você tá realmente tendo contato visual com o que tá acontecendo. Sim. Então, se cuidar do lado de fora é também acender um alerta para preciso me cuidar por dentro também, seja com antioxidantes, com vitaminas, com reposição. Alimentação, porque hoje em dia a alimentação previne muitas doenças, né? Se você se alimenta direito. Então, eu acho que é uma coisa que também tem sido falada bastante, né? Então, ajuda muito na prevenção do envelhecimento. A gente falou muito de envelhecimento, mas eu acredito que também, com a idade chegando e nessa fase onde os hormônios já começam a mudar, enfim, podem também aparecer doenças de pele nessa fase da vida, porque você se expôs ao sol por muito tempo, você teve muitas vezes exposições da pele a calor, enfim, a determinadas situações. Então, nessa fase, também é comum aparecer algum tipo de doença de pele, carocinho, alguma coisa nesse sentido? Sim, é bem comum, depois dos 40 anos, surgirem algumas lesões bem frequentes dessa faixa etária, e isso pode ser em decorrência tanto genética, quanto questão de exposição solar crônica, né? Então, tem várias doenças de pele, por exemplo, os próprios cânceres de pele, que surgem aí, né, numa fase podem até surgir mais jovem, mas é muito mais comum na fase de 40 a mais, né? Então, tem vários tipos de doença que surgem sim. Então, é mais um motivo para estar ligadinho aí, olhar todos os aparecimentos de lesões que vão surgindo na pele para procurar um dermatologista para cuidar também. A orientação é qualquer mudança, seja uma pinta, seja algo que não estava ali naquele lugar, um carocinho, qualquer mínimo sinal de alerta, procurar pelo médico. Com certeza. Procurar para pesquisar e ver se não é nada mais sério, né? Porque às vezes não às vezes pode ser alguma lesão benigna, mas se for uma lesão maligna, é importante, como tudo, né? Quando a gente fala em saúde, é o diagnóstico precoce. Isso que é muito interessante, né? Porque a gente muitas vezes só vai perceber quando tá muito visível. E a pele, até queria te perguntar isso, que eu acho que é muito interessante. Às vezes quando a gente vai ao dermatologista, ele usa ali algumas coisinhas para olhar, tem como se fossem uns binóculozinhos, né? Sim, porque tem coisas que são muito iniciais, são manchas que a gente não vê no dia a dia, mas que para vocês é importante. Por isso que muitas vezes, mesmo sem nenhum sintoma, 40 mais...
tem que fazer É uma interessante procurar consulta de rotina. um profissional. Esse aparelhinho que você falou, o dermatoscópio, que a gente usa, que nada mais é que uma lupa, vamos dizer assim, que a gente consegue fazer diagnósticos de muitas doenças através dela. Às vezes a lesão clínica, né, que é a lesão ao olho nu, ela é muito diferente quando você olha na dermatoscopia. Então você consegue fazer diagnóstico através da dermatoscopia, às vezes de uma lesão potencialmente grave, né? Então ajuda muito. Eu costumo dizer que o dermatoscópio ali, a dermatoscopia está entre a lesão clínica e o anatomopatológico, que é a biópsia, né? Que é quando você tira um fragmento de lesão, manda para análise, o patologista vai conseguir dar o diagnóstico exato daquela lesão, né? Então, o dermatoscópio está entre o meio do caminho. Você consegue com ele, muitas vezes, chegar ao diagnóstico, né? Então, a gente consegue fazer vários diagnósticos só com a dermatoscopia sem precisar da biópsia. E aí, se gera dúvida, acaba biopsiando. Mas é esse meio do caminho aí que ajuda muito. Então, importantíssimo. Eu não consigo, quando eu vou examinar o paciente, não consigo não examinar com o dermatoscópio em mãos, porque Normalmente realmente um raio-x ali do nosso olho. O que é mais investigado naquele momento? São partes do corpo que ficam mais expostas ao sol ou é importante um raio-x completo ali? Não, o dermatologista tem que examinar do fio de cabelo até o dedão do pé. Então, o paciente se despe e a gente examina todas as lesões do corpo, tanto o couro cabeludo, o rosto, todas as lesões, mesmo as não expostas, né? Então precisa ser examinado, porque às vezes a gente encontra pintas em planta dos pés, às vezes pintas onde o paciente não consegue enxergar, então na região interglútea. Então é importantíssimo esse exame geral do paciente de toda a região da pele. Mas porque o médico tem um olho clínico diferente, né? O que passa pelos nossos olhos não vai passar pelos olhos de um profissional que está antenado e que está ali no dia a dia acostumados a procurar algum tipo de lesão, algum tipo de problema, né? Sim, não tem que ter o olhar clínico. Profissional, né? Profissional. Sim. Nessa fase que a gente fala da menopausa, existem coisas específicas? Quando a mulher chega no seu consultório e fala assim, doutor, eu acho que eu tô entrando na menopausa. Uhum. Vira uma chavinha na cabeça do médico, assim, bom, então eu preciso prestar atenção nisso. Como que muda essa consulta, esse bate-papo? Ele segue por uma outra ótica? Como que funciona lá? Sim, muda muito e é importante todo o histórico do paciente, essa anamnese bem detalhada, o histórico de doenças prévias, todo o uso de medicações, toda a dieta desse paciente. Então, essa anamnese bem completa é extremamente importante para a gente conhecer esse paciente e ver, de repente, se esse paciente está fazendo uso de hormônio, vai ser um tipo de evolução. Se esse paciente não está, ele vai precisar de outros cuidados, porque muitas vezes ele não pode fazer reposição hormonal, então ele vai precisar de cuidados a mais. Então, é um olhar realmente diferente voltado para esse paciente, para a gente conduzir a nossa consulta e entregar o melhor tratamento, melhor para o paciente se beneficiar mais aí nessa fase da vida, né? Existe alguma coisa que entrou nessa fase e a gente começa a evitar? Algum tipo de coisa que esse paciente sempre usou determinados cremes ou tomou determinadas medicações e agora a gente precisa ficar mais atento porque a gente tem a diminuição de hormônios, enfim, existe alguma coisa que muda nesse sentido também? A gente precisa tomar muito cuidado com alguns produtos de skincare que a gente vai utilizar aqui. Às vezes utilizava quando o paciente era jovem, que agora vai ter que mudar, né? Então, muitas vezes produtos abrasivos que vão causar um ressecamento nessa pele, então alguns sabonetes específicos tem que tomar certo cuidado. Produtos que vão causar um ressecamento maior nessa pele vão ter que tomar cuidado. A gente vai ter que priorizar a hidratação, como foi falado. Então, o uso do ácido hialurônico, que são hidratantes potentes, que a gente prioriza. Então, deixa de lado outros produtos que às vezes você usou quando era jovem e agora você não vai usar mais. E outros cuidados também, né, João? Várias orientações como cuidado com banho, então evitar banhos quentes que acabam ressecando mais essa pele. Lembrar de hidratar sempre após o banho, que é o momento onde a pele, os poros estão mais dilatados e ávidos por uma hidratação. Então é o momento de hidratar, é sempre após o banho ali nos primeiros 3 minutinhos.
os cuidados com o cabelo, então shampoos específicos que acabam ressecando mais esse cabelo, também tem que tomar cuidado. Então, até alimentos, né? Então, cafeína, tudo isso influencia muito na questão da pele também, né? Então, tem alguns cuidados que a gente orienta o paciente que são importantes aí para evitar uma piora, né, dessa pele ao invés de melhorar. A gente falou do ácido hialurônico, as pessoas devem estar com uma dúvida que eu estou aqui também. Existe o ácido hialurônico que é utilizado na pele injetável, que é justamente para mudar um pouquinho e melhorar ali a feição, as ruguinhas e tal. E existe o ácido hialurônico que às vezes ele vem no creme. Qual que é a principal diferença dos dois? Na verdade, o ácido hialurônico ele é um hidratante, tá? Então, muitas vezes ele tem esse nome ácido e causa confusão em algumas pessoas mesmo, mas na verdade ele é um hidratante. E ele é um hidratante bem poderoso, ele pode ser manipulado, então a gente usa na sua forma tópica e o que ele vai fazer é a hidratação da pele e ele pode ser utilizado como preenchedores mesmo, né? E a diferença são as moléculas, como elas são configuradas. Então, a gente costuma dizer que eles têm crosslinks, que é como se fossem estruturas que vão dando sustentação para essas moléculas, e aí a gente consegue efeito de preenchimento. Então, são coisas distintas. Aplicar o ácido hialurônico, você vai ter um certo resultado, e você passar o creme que tem ácido hialurônico é outro resultado. Exatamente. Apesar de ser o mesmo nome. Apesar de ser o mesmo nome. É igual a vitamina C. Aplicar a vitamina C é um antioxidante de prevenção de envelhecimento, diferente de tomar a vitamina C, que a gente até comentou aqui, né, João? Exato. Mas que é voltado para outra finalidade. Falando em medicamento, falando aí em produtos, a gente estava conversando também aqui um pouquinho antes e falando sobre o quanto a indústria hoje já olha para essa mulher como uma mulher guerreira, uma mulher que está indo atrás de enfrentar a menopausa e não ser uma vítima da menopausa, e a gente já começa a perceber produtos que chegam para amenizar esses sintomas. Enfim, hoje a mulherada tem que entender que elas têm um potencial grande nas mãos, a indústria farmacêutica está de olho nelas. Exatamente, está de olho nelas, porque vai ser investido nas mulheres, João, tem esse dado estatístico, mais de 600 bilhões ao ano em produtos de bem-estar voltados para as mulheres na menopausa. Então, a gente vê aí várias indústrias farmacêuticas, inclusive tem uma indústria que é a L'Oréal, ela faz uma propaganda muito legal sobre essa mulher da fase da menopausa, que a chamada é "eu valho muito". Então, essa mulher, ela quer mostrar que ela vale, ela quer mostrar a sua força, que ela tem o seu valor, e estamos olhando diferente para essas mulheres. Então, hoje em dia, a gente já vê que o número de CEOs nos Estados Unidos, em Nova York, de mulheres com 50 anos, cresceu muito. Antigamente, as mulheres mandavam currículos e as pessoas viam mulheres de 50 anos e acabavam descartando. Ainda a gente sabe que acontece muito isso, mas está mudando. Então, está tendo um olhar diferente para essas mulheres, porque elas querem ser ouvidas, elas querem mostrar a força delas. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma mudança, assim, bem... É uma luta diária, né? Não é uma coisa rápida. Isso a gente está tentando fazer agora acontecer para colher lá na frente, né? Mas a gente sabe que a indústria está investindo e eu acho isso fantástico. Mulherada, então, se a indústria está investindo bilhões em vocês, se é a promessa para o futuro, poxa, vamos se olhar no espelho, vamos acreditar também, vamos investir, né, em nós mesmos aí, a mulherada poder, de alguma maneira, e eu acho que buscar essa ajuda toda. Buscar ajuda, e eu acho que as mulheres têm que se unir, sabe? Essa força da mulher, ela é muito maior quando ela tem essa união. Então, eu acho que a mulher, ela precisa falar mais sobre o assunto, não ter mais preconceito sobre esse assunto, falar com seus parceiros com uma naturalidade, para que os parceiros também entendam que isso é uma fase natural da vida da mulher, que todas as mulheres vão enfrentar e precisa ser levada com muita naturalidade, né? Então, a gente percebe que essas conexões afetivas, né, as conexões sociais são muito importantes para a mulher conseguir enfrentar de uma forma mais leve, né? Doutora, a gente está encaminhando para o final desse bate-papo, esse episódio já está indo para o finalzinho, a gente ficaria aqui conversando sobre isso por muito tempo, que é muito interessante, realmente. Queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão entrando nesse período da menopausa, o que a gente podia deixar
para elas refletirem, pensarem sobre essa fase da vida? Você sabe, João, tem um estudo que eu gosto bastante, que é um estudo mais longo da história da humanidade. Ele iniciou em 1938 e ele já percorre várias gerações, afinal ele já tem mais de 85 anos, né? E é um estudo que ele mede qual que é o principal fator que vai definir a qualidade da vida dessa pessoa, se ela vai ser feliz ou não. E você sabe qual que é esse fator aí importante aí para definir qualidade de vida, se a pessoa vai viver com qualidade ou com sofrimento? Não, porque normalmente, acho que quando a gente pensa, vem várias coisas na cabeça, né? Então, segurança financeira... E eu vou te falar, saúde. Não é dinheiro, não é a genética, né? Então, não é se o seu colesterol tá baixo, se ele tá alto, não é, se você teve o seu carro dos sonhos ou se você teve a sua casa dos sonhos, não é nada disso. O que esse estudo mostra é que as conexões afetivas são extremamente importantes para você envelhecer bem e com saúde e feliz, né? Principalmente. Então, é um estudo super longo, um estudo realizado em Harvard, então assim, ele eu acho que um estudo maravilhoso, né? E ele mostra exatamente isso. Então, eu acho que a gente precisa... Qual a lição que eu tiro disso? Que a gente precisa, nessa fase da vida, então falando para as mulheres que estão na menopausa, que elas precisam falar sobre o assunto, sem tabu, sem sofrimento, com tranquilidade, dividirem experiências com essas mulheres que estão passando pelas mesmas situações e se relacionarem. Porque quando a gente se relaciona bem com o seu parceiro entende essa fase que você tá, eu acho que precisa ser falado. Eles precisam saber como conduzir, como ajudar essas mulheres a enfrentar essa fase com mais naturalidade. Então, quando você tem um relacionamento bom com as suas amigas, com o seu parceiro, ali com a sua família, você envelhece com mais qualidade, né? Com mais graça, com mais vigor, com mais vida. Mais né? feliz. Mais feliz. Que é o que todo mundo busca, assim, ao longo da vida. Eu acho que é você olhar pra trás, ver que valeu a pena, que foi bacana, que você tá do lado de pessoas que você ama. E cada fase da vida você conseguir levar de uma maneira mais tranquila, né? Exatamente. E é só uma fase, as pessoas têm que entender que ela passa, né? Não é uma fase fácil, igual a gente comentou aqui, mas ela passa e aí a gente consegue aí viver com mais felicidade, né? Então, eu acho que essa mensagem que eu queria deixar para as mulheres, a gente quer ajudar essas mulheres a enfrentar, como profissional da saúde, enfrentar de uma forma com mais leveza, né? E eu acho que é essa mensagem. Bom, depois dessa, acho que a gente pode encerrar, porque a mensagem foi incrível, seja para as mulheres que estão assistindo, para os homens que têm grandes mulheres nas suas vidas, sejam parceiras, sejam as suas mães, sejam as suas irmãs, sejam pessoas que eles amam, para que eles possam entender também que eles podem fazer com que esse processo seja mais leve, mais tranquilo, quebrando qualquer tipo de tabu. Entrar na menopausa não significa envelhecer, ou como aquela frase até triste da paciente falando, estou ladeira abaixo. Não. Estamos enfrentando uma fase e vamos sair juntos dela mais forte. É isso, né, doutora? Perfeito. Obrigado mais uma vez por todos os esclarecimentos. João. Obrigada, foi ótimo. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Eu vou pedir um favor. Pega o nosso link aqui e envia para o pessoal, envia para mulheres para que elas possam saber um pouquinho mais sobre essa fase da vida, envia para os seus amigos para que eles possam entender que as mulheres da vida deles, como a gente falou aqui, as mães, as esposas, as amigas vão passar por esses momentos, está tudo bem. E a gente, enquanto homem, a gente tem a função de poder ajudar, auxiliar e tornar esse processo mais tranquilo. Também acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Vai lá, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube também, aciona o sininho, porque assim que tiver informação nova, informação de qualidade, coisa boa, você recebe uma notificação e não perde nada. Até o próximo podcast.